Queridos, eu quero, antes de fazer a leitura do texto, que vai ser base da nossa meditação, quero orar ao Senhor antes. Oh Deus, Senhor nosso, temos entendido que a palavra é inspirada pelo Teu Espírito Santo. E dependemos, na verdade, da orientação, da luz, do entendimento, da compreensão exata vinda do Teu Espírito Santo, para que possamos absorver de maneira adequada os ensinamentos que provêm dessa palavra. Por isso te rogo, Senhor, que ao lermos a Tua palavra, o Teu Espírito já vá trabalhando no nosso coração, na nossa mente, especialmente daqueles que nos ouvem, para que possamos dizer, ao sairmos daqui, para seu bem estarmos aqui, ouvimos a voz do Senhor. Me coloco diante do Senhor apenas como instrumento das Tuas mãos. E aí, Senhor, eu me lembro daquilo que o salmista disse, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Deus meu e Senhor meu. No nome santo e precioso de Jesus Cristo eu oro a Ti. Amém. Amém. No Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 19, começando do verso 11, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 19, a partir do verso 11. O texto fala sobre a parábola das 10 minas. E assim diz a palavra do Senhor. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para a terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas, e disse ele, melhor dizendo, façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que esse homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu o receberia certamente com lucro. Queridos irmãos, e vem o último, caminhando para o final, e disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deia ao que tem 10. O Senhor, disseram a ele, ele já tem 10.
Ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E finalmente, e aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Então, queridos, é dita assim a palavra, e eu gostaria de conversar com vocês, colocando uma espécie de título, tema nessa conversa que nós teremos aqui. Eu diria que é quase que uma advertência dizer assim, ó, prepare-se para um ajuste de contas. Prepare-se para um ajuste de contas. Ao analisarmos o texto, precisamos observar qual era o contexto daquelas circunstâncias, o que acontecia naquela época. Se observarmos os dois capítulos, o 18 e o 19 de aqui de Lucas, Jesus está passando por Jericó, indo em direção a Jerusalém. E ao passar por Jericó, aliás, Jericó tinha características muito interessantes da cidade. Jericó era uma cidade que ficava a 400 metros abaixo do nível do mar. E ele ia para Jerusalém, uma cidade que está exatamente no sentido contrário. Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Então, era uma estrada de mais ou menos uns 25 quilômetros que teriam que caminhar. Iam caminhar certamente sempre no sentido de aclive, subindo para Jerusalém. E ao passar por ali, naquela cidade específica, aliás, vale dizer que esta cidade não era exatamente aquela Jericó que vocês conhecem da história, que foi destruída lá através do Senhor, certamente lá em Josué. Essa é uma Jericó nova que foi construída, melhor dizendo, por Herodes. E ali nessa Jericó, Herodes tinha sua casa de veraneio e tudo mais. Era um lugar muito bonito, segundo os historiadores, um lugar muito bonito. Naquele caminho, era o caminho que normalmente era usado para os peregrinos judeus, quando iam para Jerusalém. E estava se aproximando a Páscoa dos judeus. E para irem para a Páscoa dos judeus, todo aquele que tinha idade superior a 12 anos tinha que comparecer na Páscoa dos judeus. E nessa caminhada para lá, pelo menos as pessoas que estavam ao redor dos 25 quilômetros ao redor de Jerusalém, tinham que ir para lá. E quando Jerusalém recebia toda essa gente, Jerusalém quintuplava, ou seja, multiplicava por 5 a sua população. Vamos criar um exemplo. Se tivesse 300 mil habitantes, teria que multiplicar isso por 5, nessa época aquilo era vezes 5. Iria para 1.500.000 pessoas só naquela época da Páscoa. Quero crer que muitas coisas aconteciam nessa caminhada. E nessa caminhada que Jesus está ali indo em direção a Jerusalém, algumas coisas acontecem. Milagres foram feitos. Por exemplo, você observa que a partir do capítulo 18, algumas transformações vão acontecendo. Jesus cura um cego que estava chamado cego de Jericó, que aqui nesse texto de Lucas não aparece o nome dele, mas na verdade quando você vai lá no mesmo texto em Marcos diz que esse cego era o cego Bartimeu, e estava a caminho sem dúvida de Jericó. E logo então ele encontra com Zaqueu, tem um encontro ali com Zaqueu. Muito obrigado, meu filho. Depois você chegando lá, procura na sua Bíblia assim, Mateus 10:42. Vai ver o que está escrito lá, Mateus 10:42, por causa dessa água. Tá bom? Então, voltei aqui em Zaqueu. Ele encontra Zaqueu, está indo para Jericó. Está passando por Jericó. Ele encontra Zaqueu, aquele que certamente não era muito bem querido de ninguém naquela época, porque ele era cobrador de impostos.
né? Talvez que só quem ame um cobrador de impostos seja a esposa do cobrador de impostos, né? Mas na verdade aqui Zaqueu, cobrador de impostos, não era bem quisto por muita gente ali, mas ele foi transformado, eu diria foi convertido nessa circunstância aqui. E o povo que ia com ele estava acompanhando todas essas transformações. No versículo 10 do capítulo 19, versículo 10, Jesus faz certamente aqui uma observação muito séria, muito importante sobre a vida de Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, ou seja, veio para buscar, para salvar aquele que estava ali. Muito bem, o que estava acontecendo? Aquele povo, já há tantos anos, certamente submissos sobre a questão do jugo romano e tudo mais, e observam todas essas coisas, esses milagres, essas transformações, esses sinais que Jesus operava. Havia no coração deles a carência de um libertador do jugo romano que lá estava, de um Messias. Então é assim que o povo pensava, deve ser esse deve ser o momento, mas não era aquilo. Por que Jesus conta esta parábola especificamente? Ele conta essa parábola primeiro para corrigir um conceito equivocado acerca da natureza do seu reino. Por isso ele começa aí no verso 11 dizendo o seguinte: ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs para eles uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e que parecia para eles que o reino havia de se manifestar imediatamente. Então Jesus conta a parábola para dizer: olha, não é tanto assim como vocês estão pensando. E Jesus conta a parábola. Esta parábola, eu não tenho dúvida que Jesus fala de si mesmo através da parábola. Ele fala da sua segunda vinda. Eu este ano, lá na nona igreja presbiteriana, comecei desde o início do ano, eu pretendo ir até o final do ano, se Deus me conservar em vida até lá. Eu estou estudando parábolas de Jesus, exatamente nos estudos do meio de semana, parábolas de Jesus. E essa parábola me trouxe assim alguns ensinamentos muito interessantes, muito interessantes. Essa parábola me traz alguma coisa muito séria de responsabilidade para mim, para você, sobre esse estudo que aqui está. Então, ele vai contar a parábola, ele diz exatamente o seguinte: ele vai falar isso para os seus servos, ele vai falar isso não para os seus inimigos, mas vai falar isso para os seus servos, alguma coisa interessante. Você se considera servo do Senhor? Então observa que essa parábola é contada para mim, é contada para você também. Antes eu preciso até esclarecer o seguinte: como a parábola fala de certa forma sobre a volta de Jesus, não sei se você tem conhecimento disso, mas a Bíblia cita 300 vezes algumas coisas sobre a primeira vinda de Jesus. 300 citações sobre a primeira vinda de Jesus. Contudo, sobre a segunda vinda, aparecem 2.400 observações ou citações sobre a segunda vinda, às vezes explícitas, às vezes implícitas. Fala sobre a segunda vinda de Jesus. Quero crer então que há uma importância muito, muito séria que a gente dê atenção nessa questão da segunda vinda de Jesus. Ele não está aqui entre nós. Acabamos de ler ainda há pouco aqui de Hebreus capítulo 7, que fala exatamente sobre Jesus Cristo, onde ele está junto ao Pai. E estando ele junto ao Pai, eu quero relembrar daqui algo interessante que Hebreus nos dá sobre a situação de Jesus junto ao Pai. Hebreus no capítulo 1, e eu vou ler aqui na versão revista e atualizada, diz assim:
Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Ou seja, ele completou o que veio fazer. O que ele veio aqui, como Deus encarnado, veio exatamente morrer na cruz do Calvário. Ele veio com o propósito de morrer na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que crê. E não está mais aqui, ele está junto com o Pai. Deixou conosco o seu Espírito Santo. E nessas circunstâncias, o que ele está fazendo? Está aguardando agora a complementação do número dos seus escolhidos. Quando que isso vai acontecer? Eu vou voltar aqui em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, o verso 14 vai dizer o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, quando o evangelho deste reino for pregado em todo o mundo, em todas as nações, então virá o fim. Eu acredito que Jesus está próximo, porque devido às nossas facilidades de comunicação hoje em dia, o desenvolvimento da questão da comunicação foi tão rápida nesses últimos tempos. Eu tenho 72 anos de idade. Eu me lembro muito bem do seguinte, olha, na idade de alguns jovens que estão aqui, eu jamais poderia imaginar que um aparelhozinho desse tamanho aqui iria me comunicar com todo mundo. Imagine, há 50 anos atrás. Hoje, a tecnologia da comunicação avançou de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Então eu diria que não há nação que não tenha ouvido de alguma maneira falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo está próximo da sua volta. Os versos 13 e verso 14, de 12, 13 e 14, 12, 13 e 14 diz assim: então, vou aproveitar, vou usar a versão que vocês usam aqui, que vai ficar mais fácil para você. Ele diz assim, no verso 12, ele disse: um homem nobre, de nobre nascimento, foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso o enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Primeira coisa que eu quero observar aqui é que os seus servos receberam uma missão. Os servos receberam uma missão. Você é servo? Você tem uma missão. Temos uma missão que é muito séria, essa missão, para a gente cumprir. Obrigado, a pessoa também, que é a irmã que nos trouxe aqui o copo também, muito obrigado. Primeiro observa no verso 13. No verso 13 ele diz o seguinte: faço esse dinheiro render até a minha volta. Uma outra versão revista e atualizada vai dizer assim: negociem com isso aqui que eu entreguei para vocês. Há algo maravilhoso aqui: negociar até a volta do Senhor. Mas negociar o quê? O que eu recebi que eu tenho que negociar? Preciso explicar primeiro a questão dessa expressão minas. Minas aqui é uma moeda grega, que equivalia a 100 dracmas. Minas, uma moeda grega que equivalia a 100 dracmas.
E cada dracma equivalia a um dia de um trabalho de um operário comum. Então, uma moeda dessa chamada minas equivalia a 100 dias de trabalho de um operário comum. Vamos criar um exemplo aqui hipotético. Vamos supor que um trabalhador ganhe R$50 por dia. Vamos tentar trazer isso para reais, R$50 por dia. Se ele ganha R$50 por dia, 50 vezes 100 vai dar 5.000. Tá certo? Tá fazendo a conta comigo? 50 vezes 100 vale 5.000, porque uma mina equivale a 100 dracmas. Então cada um recebeu a quantidade igual. Não confunda essa parábola com a parábola dos talentos. Embora ela tenha semelhança, mas ela não é a mesma coisa. Na parábola dos talentos, quando é distribuído em fases diferentes. Um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1. Mas aqui não. Ele entrega uma mina para cada um. E diz assim: negociem, faço esse dinheiro render até a minha volta. Mas o que tem que render? O que tem que funcionar para mim e para você nos dias de hoje? Quando Jesus estava para deixar a sua presença daqui, estava para ir embora, ou seja, ele estava para ir para junto do Pai, ele disse algo muito interessante que nós precisamos compreender. Ele deu uma comissão para os seus discípulos. Essa comissão está escrita lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 28, nos versos de 18 a 20, quando ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu recebi uma missão, você recebeu uma missão. Eu recebi essa missão como se fosse uma mina, algo precioso. Eu recebi essa responsabilidade de fazer com que isso venha produzir, venha evoluir. Venha evoluir. Mas olha, houve algo interessante que aconteceu, e o verso 14 fala desse algo interessante que aconteceu, diz assim, no verso 14: mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que esse homem seja o nosso rei. Quando Jesus conta essa situação, essa parábola, e ele usa essa expressão aqui para eles, para aquelas pessoas que estavam naquele momento, Jesus estava simplesmente usando a informação, a história de algo que acontecera 30 anos antes, e eles sabiam disso. Herodes o Grande, quando ele morre, século 4 antes de Cristo, vai tentar assumir o seu lugar o seu filho, Arquelau. E Arquelau, simplesmente filho de Herodes o Grande, para assumir aquele reinado daquela região, ele tinha que ir exatamente adiante de Augusto César, o imperador romano, para ser lá então coroado adequadamente, empossado para reinar sobre toda a Judéia, como era a intenção. Mas aí o que aconteceu? Daquela região saiu uma comitiva, uma espécie de uma comissão mesmo de cidadãos do local, foram até Roma e protestaram: não queremos que Arquelau reine em nosso lugar, reine sobre nós, não queremos. A comissão protestou, mas mesmo assim o imperador resolveu conceder o título a Arquelau de um etnarca, que seria, na verdade, um governador, não de toda a Judéia, mas de uma província. Então ele veio a se tornar governador de uma província. Para a gente entender melhor, vamos supor o seguinte: em vez dele ser governador do estado do Rio de Janeiro, ele vai ser governador apenas de uma província, digamos, de Volta Redonda.
Está entendendo? Em vez de ser de todo o estado, seria apenas do município, para nosso entendimento. Sabe quanto tempo durou? Só 10 anos. No ano 6 da era cristã, ele foi novamente deposto. Quando Jesus conta essa história, claro que eles lembravam da questão do Arquelau, que acontecera há cerca de 30 anos antes, mas Jesus estava falando sobre ele. A parábola está falando sobre Jesus. Só que Arquelau, mesmo com as restrições, ele voltou. Jesus está dizendo que ele vai voltar. Ele vai voltar. Embora tenha gente que protesta, gente que não goste, mas ele vai voltar. E a Bíblia fala de algumas coisas maravilhosas acerca de Jesus. Que ele reina sobre todo o universo, em benefício maior da sua igreja. Ele reina sobre tudo e sobre todos. E ele vai reinar nessa natureza. Só que Jesus, conquanto encarnado aqui, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, no verso 11, vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus está falando dele. E aí, queridos amigos, se você lembra muito bem também, quando Jesus estava já para ser julgado lá por outro Herodes e também por Pôncio Pilatos, a própria multidão daqueles concidadãos, gente que foi beneficiada por ele com tantos milagres, etc., ao invés de escolher a salvação, a libertação de Jesus, gritaram, lá no capítulo 23 de Lucas está lá escrito, que eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Ao invés de escolherem, claro que isso estava tudo determinado pelo Pai, mas aquele povo estava fazendo exatamente aquilo que Jesus falara aqui no capítulo 19. Existem dois tipos de pessoas. O texto nos fala de dois tipos de pessoas: os servos, aqueles que são servos, e aqueles que são inimigos do Senhor. Toda a humanidade está dividida assim, e será dividida assim, entre os servos e entre os escolhidos do Senhor. Haverá um dia que eles serão separados, dia este que certamente aguardamos do Senhor, esse dia especial, onde Ele colocará as suas ovelhas à sua direita, e a Bíblia se refere aos cabritos à sua esquerda. Ele vai separar esse tipo de pessoa. O mundo está separado entre servos e inimigos. Caminhando pelo texto, observe que do versos 15 até o verso 19, a gente começa a verificar o ajuste de contas que aguarda a todos os servos do Senhor. Do verso 15 ao 19 diz assim: contudo, ele foi feito rei e voltou. Jesus já vai voltar, gente, mesma história, está reinando e vai voltar. Ele mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Virá o dia em que o Senhor vai voltar e vai julgar todo o seu povo, e recompensará cada um de acordo com as suas obras. Nós não somos salvos por obras. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Nós não somos salvos por obras, mas as minhas obras testificam da minha fé em Jesus Cristo. O que eu tenho feito. O tempo é curto.
Um dia haverão de comparecer todos diante do tribunal de Cristo. No livro do Apocalipse, especialmente o capítulo 20, lá dos versos 11 a 15, é retratado, é mostrado exatamente esse tribunal, o grande trono, o trono branco, onde todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. E aqueles que forem encontrados fiéis no pouco, foram colocados no muito. Ele recebeu apenas uma mina. Ele ganhou 10, foi recompensado. Receber apenas uma, ganhou 5, foi recompensado com outras 5 cidades que ele iria certamente administrar. O povo de Deus, nesta época em que nós estamos vivendo especialmente, vivemos numa época que parece que nós não temos recompensa por aquilo que a gente faz. A gente luta, a gente faz, a gente trabalha e você parece que não tem recompensa. Você olha as circunstâncias que você está vivendo, eu me dedico, eu sou fiel e etc. Eu não vejo recompensa. Não fique esperando recompensa nesta vida. Todos nós vamos partir daqui um dia, certamente. Mesmo que a gente viva sofrendo determinadas coisas que vivemos, principalmente nessa época de pandemia e tudo mais, muita gente sofrendo. Não sei como é que aconteceu até agora aqui nessa igreja, mas na minha igreja tem gente sofrendo, gente chorando, luto, doença, enfermidade causada exatamente por essa pandemia. Mas o Senhor me lembra aquilo que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, quando ele diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então não espere recompensa nesta vida. Pode acontecer? Pode. Mas um grande remédio para suportarmos com paciência é contemplar essa questão do galardão. Já que vocês estão estudando Hebreus, lá em Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, no verso 26, fala exatamente da questão de que Moisés esperava com paciência, porque ele contemplava o galardão. Moisés já contemplava o galardão, coisa essa que ele ainda vai receber, como eu e você também. Olha só que maravilha. Mas há uma terceira colocação que a gente quer apresentar nos versos de 20 a 26, porque até aqui vimos que aqueles que são fiéis podem esperar que haverá recompensa. Mas observe as coisas que os versículos de 20 a 26 falam sobre aqueles que são infiéis. Haverá punição para os infiéis na volta de Jesus. Verso 20 diz assim: Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo, tiras o que não pusestes e colhes o que não semeias. O seu senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo meu. Você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: Tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Como é que eu aplico isso aqui? Observe que quando o Senhor Jesus ele distribuiu 10 minas, uma para cada um, e disse que todos eram servos. Todos nós recebemos a mesma comissão. Mas certamente há uma falsa confissão de ser crente, numa formalidade que não vai resistir
ao fogo no dia do juízo. Por isso que há trigo no meio do joio, há cabritos no meio de ovelhas. Infelizmente isso é uma verdade. E naquele dia, muitos que agora, quem sabe, acalentam na sua consciência algumas justificativas, essas justificativas serão inúteis no tribunal. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, lá no capítulo 7, diz lá que alguns chegaram, mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos... O Senhor vai dizer, não vos conheço. Há um Deus que conhece o meu coração, que conhece o seu coração. A desculpa que muitos vão acalentar naquele dia não vai adiantar nada. Você que está com a Bíblia na mão aí, vai dar uma olhadinha em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versos de 31. Mateus capítulo 24. É isso mesmo que eu peguei aqui? É. Mateus capítulo 24. Começa no verso 31. E ele enviará seus anjos com grande clangor, estou lendo na revista atualizada, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira, ele vai dizer, né? Mas observe o seguinte, o que ele quer dizer nessa circunstância? Deus vai reunir gente de tudo que é lado desse mundo. Quando ele fala de 4 ventos, é norte, sul, leste, oeste, de toda a terra, Deus vai reunir gente. E essa gente vai ter que dar justificativa da sua situação. Como é que tem sido nessa circunstância? Como é que tem sido? Que um grande julgamento acontecerá. E nesse dia do grande julgamento, no capítulo 35, ele fala melhor sobre o grande julgamento, porque ele diz que quando vier o Filho do Homem, capítulo 25 aí de Mateus, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele vai separar uns dos outros. Como disse antes, separará cabritos de ovelhas, porá ovelhas à sua direita, cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do meu reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Tive fome, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e tu me hospedaste, estava nu e tu me vestistes, estive enfermo e visitaste, estava preso e foste ver-me. O que nós temos feito? Como seremos observados nesse glorioso dia da volta do Senhor? Minha última expressão do verso 27 é para mostrar que é certa a punição para os inimigos do Senhor. No verso 27 do texto de Lucas 19, verso 27 vai dizer o seguinte: e aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha presença. É certa a punição para os inimigos do Senhor. Aqueles que se opuseram sobre aquele nobre da parábola, que disseram: não queremos que ele reine sobre nós, que foram seus inimigos, que não quiseram submeter-se ao seu reinado, neste dia é a punição deles. Tem muita gente que quer salvação, mas existem coisas implícitas, é salvação e senhorio de Cristo sobre a sua vida. Querem Jesus como Salvador, mas não o querem como seu Senhor. Tê-lo como seu Senhor significa que eu tenho que obedecer aquilo que o meu Senhor me recomenda, me manda fazer adequadamente.
Tem gente que o quer certamente como Salvador, e o serve porque tem medo de ir para o inferno, mas não serve por amor, não serve com dedicação, o serve com temor do fim, não por amor a Ele. O Deus que conhecemos, conhece o nosso coração muito bem, onisciente, sabe todas as coisas, por onde eu vou, onde você vai, Deus conhece todas as coisas. Como é que temos servido? A aplicação de Jesus não poderia ser mais clara. Ele estava perto de Jerusalém, ele iria certamente cumprir o propósito para o qual ele veio. Em poucos dias, mais adiante, ele ouviria a multidão: nós temos rei, César é o nosso rei não é Jesus. Lá em João capítulo 19, verso 15, eles usam essa expressão, não queriam Jesus como seu rei. Ou seja, não queremos que ele reine sobre nós. Há uma implicação séria para Jesus reinar sobre a sua vida. Significa você se submeter à direção de tudo que ele mandar você. E algumas coisas vão ser contrárias à sua vontade, mas o importante é obedecer aquilo que ele recomenda, aquilo que ele te recomenda fazer. Eu quero concluir. Tudo isso que eu estou tentando expressar aqui são verdades que eu encaro como verdades solenes. E eu faço até uma pergunta: quem é que vai ficar isento de condenação naquele grande dia, quando o Senhor exigirá contas das suas minas? Certamente aqueles que entenderam qual é o seu dever, com quanto servo. O que você tem feito com o evangelho que você recebeu? Você tem falado, ou tem vivido adequadamente, de maneira correta? Eu quero finalizar exatamente usando um versículo da palavra de Deus, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 14, Pedro diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenháveis de serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Empenhe-se para ser achado assim, sem mácula e irrepreensível. Jesus virá, isso é certo. Como eu disse anteriormente, as citações sobre a sua volta são em muito maiores em quantidade do que a citação sobre a sua primeira vinda. Ele vai cumprir o que disse e vai exigir de nós um ajuste de contas. Então viva a cada dia, como se Jesus voltasse exatamente naquele dia. Ele não disse quando vai voltar. Algumas situações heréticas já aconteceram por aí, de gente que tentou marcar a volta de Jesus Cristo, né? E que não deu certo. Claro que não deu certo, porque o próprio Senhor Jesus disse que esse dia está sob a administração do Pai. Então como é que algumas pessoas aí resolvem marcar a volta de Jesus, né? É absurdo. Eu não sei que dia é, mas eu gostaria de que você pensasse que se ele voltasse hoje, se fosse possível acontecer isso, voltar hoje, como é que você está? Como você se colocaria diante dele? Primeira coisa, o ato que aconteceu aqui é tão fundamental, um ato de contrição, que apareceu aqui na liturgia, e cantamos reconhecendo o perdão de pecados. Precisamos a cada dia reconhecer que estamos aquém daquilo que ele nos designou a fazer. Pedir o seu perdão, a sua ajuda, o fortalecimento vindo do seu Espírito, para que possamos, sem dúvida, cumprir os nossos dias, de maneira a sermos encontrados por ele em paz,
sem mácula e irrepreensíveis. Deus te abençoe, rica, poderosa e abundantemente. Que o Senhor reine sobre a sua vida, controle a sua vida, que o Senhor certamente te faça cada vez mais próspero, um servo de Deus fiel, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.